Bora lá, pessoal, mais um vídeo Big Data Bet. Hoje, com grande prazer, trago um conteúdo avançado sobre o Play Guru. Falando aqui sobre as métricas, tem muitas coisas boas que nós podemos fazer aqui. Essa é a plataforma que eu escolhi para utilizar. Após testar e usar diversas plataformas, eu posso enumerar diversos motivos pelo qual eu uso esta aqui. E sempre sugeri, mesmo antes da plataforma ter esse link de indicação que eu coloco à disposição para vocês. E lá no grupo agora eu estou colocando, me comprometi, vou colocar na tela aí para vocês um conteúdo avançado para você usufruir ao máximo esta plataforma. Então esses vídeos aí do cronograma com as datas aí que eu coloquei vão ser disponibilizados lá no grupo Telegram, tá? Este que eu estou colocando hoje já coloquei lá, mas estou disponibilizando também para vocês como uma forma de incentivar vocês a utilizarem uma ferramenta que é top, né? Então, bom proveito para vocês. Bora lá então, pessoal. Estou aqui já prontinho aqui com a parte de estratégias do Guru aberta, porque hoje eu vou trazer para vocês então o segundo vídeo do conteúdo avançado do Play Guru. Então eu separei aqui, primeiramente para este vídeo, 5 tipos de métricas que nós podemos utilizar aproveitando este critério dos operadores. O que seriam esses operadores aqui, pessoal? Quando a gente coloca aqui qualquer coisa, aqui, ó, odds, comportamento, ele abre para nós aqui, ó, Match Operation, os operadores, né? Então nós temos aqui, esse mode aqui, serve mais para você calcular o resto de uma divisão, é isso. Mas aqui nessas outras partes, aqui, ó, mais, menos, vezes de dividir, tem algumas utilidades bem interessantes aqui. A primeira delas se refere à odd justa estatística. Então, o que seria essa odd justa estatística? O mercado está colocando uma odd lá, né, disponível lá na casa, lá. Você olhou a odd e você tem o histórico do time, né? Digamos que nos últimos 10 jogos o time venceu 5, certo? Os 10 jogos em casa, o último venceu 5. A odd justa estatística dele seria 2. Porque ele venceu 50% dos jogos, odd 2, correto? Então, você pode criar uma métrica aqui a fim de verificar se a sua odd que o mercado está oferecendo tem valor ou não em relação à odd justa estatística. Certo? Bom, dito isso, como nós sabemos que a probabilidade é o inverso da odd, então o que nós podemos fazer aqui, pessoal? Como eu não posso começar aqui a estratégia colocando uma métrica numérica, senão já ficaria fácil, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos botar odds, vamos colocar aqui pré-match odds do casa, colocando esse exemplo aqui. Então pré-match odds do casa é maior ou igual? Aí aqui sim, ó, posso colocar o numeric, tá? É maior ou igual? Aí boto o numeric 1. Eu deixei aqui, ó, 1, certo? Dividido pela... Aí nós vamos colocar aqui, ó, pré-match stats. E vamos colocar aqui, por exemplo, os últimos 10 jogos do time em casa. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Aqui, ó, o away. Que tá aqui, ó, porcentagens de vitórias do time da casa nos últimos 10 jogos. Então vou botar aqui, ó, do time da casa jogando em casa. Então vamos dar uma revisada aqui. Não se preocupa, isso ficou um pouco confuso. Agora nós já vamos olhar aqui direitinho como é que ficou. A métrica ficou a seguinte. Pré-match odds do casa tem que ser maior que 1 dividido pela porcentagem de vitórias do time da casa nos últimos 10 jogos do time jogando em casa, né? Então, digamos assim, como um exemplo para ficar mais claro ainda. Digamos que a casa está oferecendo 2.2. Então, 2.2 é maior que 1 dividido, e digamos que o time venceu metade dos jogos em casa, então ele venceu 5. Vou puxar a calculadora aqui, que eu quero que isso fique muito claro, pessoal. Então, se o time ganhou metade dos jogos, obviamente ele ganhou 50%. Então, 1 dividido por 0,5, né, que é 50%, o que nós vamos ter? 2. Então 2 é a odd justa e a casa está oferecendo 2,20.
caso você salve aqui e use essa métrica, só vai pegar jogos em que a odd oferecida pela casa tem valor em relação ao histórico de vitórias do time. Isso eu estou mostrando exemplo match odds, você pode fazer com over, pode fazer com qualquer outro mercado também. Tá? Só um exemplo aqui para ficar bem simples. Ah, Luciano, beleza, mas e aí se a casa está oferecendo 2,02 e o time ganhou metade, ou seja, a odd justa dele é 2. Eu tenho muito pouco valor para fazer essa bet. Então o que você vai fazer nesse caso aqui, pessoal? Você vai colocar aqui, ó, pré-match odds do home menos, e aí você coloca, ó, eu quero que tenha pelo menos 20 ticks de valor. Então você vai botar 0,2. Por quê? Porque agora, se a casa estiver oferecendo 2, como eu vou diminuir 0,2, eu vou a 1,8 aqui. E 1,8 não vai ser maior do que a minha odd estatística, né? Minha odd justa estatística, visto que aqui eu tenho 50%, uma odd justa 2. Então aqui só vai mandar a partir de 2.2 agora, vejam só a partir de 2.2. Pode ser que fique um pouco confuso, tentei explicar da forma mais simples aqui para você. Qualquer dúvida você entra lá no grupo e pergunta também. Bom, uma outra situação, pessoal, que é bem interessante da gente usar com operadores aqui, são os índices de eficiência. Inclusive tem um vídeo aí já no canal sobre índices de eficiência, bem completo até. Mas aqui eu vou colocar junto aqui nesse pacote, porque eu acho bem interessante também. Vamos pensar o seguinte: para um time fazer gol, ele tem que ter dado chutes a gol. Para ele ter dado chutes a gol, ele tem que ter dado chutes no geral. E tem essa sequência, né? Para ele ter dado chutes, ele tem que ter tido ataque perigoso. Para ele ter tido ataque perigoso, tem que ter tido ataque. Para ele ter tido ataque, terá que ter a posse de bola. Então, veja que é uma sequência lógica, né? E nós podemos fazer diversos tipos de comparação, criando índices de eficiência com todos esses dados aí e o que mais você puder imaginar. Mas, por exemplo, eu quero saber o índice de eficiência em relação a chutes. Como é que nós vamos fazer isso? Podemos usar isso no live ou no pré-live, tá? No live, digamos que eu quero lá no minuto 60 fazer uma bet no time que está com maior índice de eficiência. Então vou botar todas as métricas lá que eu quero. Não quero que tenha cartão vermelho, quero que o jogo esteja empatado. Boto tudo que eu quero. E eu quero também que o time no jogo tenha um nível de eficiência acima de 60%. Então vou botar em Play Stats e vou fazer aqui. Só que eu vou fazer aqui no pré-match agora. Caso você queira fazer a entrada antes do jogo começar, já pegar o índice de eficiência do time nos jogos anteriores. Então se você vier aqui no pré-match, selecionar aqui, você vai ter bastante coisa aqui, né? Então vai ter também os chutes aqui, ó. Então vamos botar aqui o exemplo de chutes a gol, ó, shots on target. Se você quiser você pode traduzir aqui para ficar melhor. Mas eu vou colocar aqui, ó. Posso separar também, jogando em casa ou fora, mas só como exemplo aqui eu vou colocar aqui, ó. Chutes a gol a favor, né? Nos últimos 10 jogos. Então vou colocar esse item aqui. Do que? Do casa. Dividido. E vou agora pré-match de novo. Então vou colocar aqui, ó. AVG Shots of Target nos últimos 10 jogos do home também. É maior ou igual, o resultado dessa divisão aqui, eu quero que seja maior ou igual a 1,5. Vocês já vão entender porque que eu fiz dessa forma. É uma fórmula adaptada, na verdade, né? Vamos lá. Se eu preciso que o time tenha pelo menos 60% dos chutes a gol, vamos simular aqui uma situação na calculadora. Então, digamos que o time aí nos últimos 10 jogos tem uma média de chutes a gol por jogo, uma média nos últimos 10 jogos de 2,5 chutes a gol, tá? Se eu dividir pela média de chutes para fora, então digamos que a média de chutes para fora seja 3, eu vou obter o resultado 0,83. Então eu não cumpriu aqui a minha métrica, né? Eu preciso que seja maior que 1,5. Então vamos colocar aqui um exemplo bem hipotético, que o time tenha em média 6 chutes a gol por jogo, né?
Se eu for dividir por... E ele dá 4 chutes a gol em média para fora. Então eu vou chegar exatamente no número que eu desejo. Veja que eu botei aqui maior ou igual. Então aqui cumpriria a nossa métrica. Onde o quê? Onde eu tenho 60% dos chutes a gol. Do total de 100, né? Veja que 60% aqui foram a gol. Ó. Aqui estou botando um exemplo 6-4, que já fica fácil você entender o conceito. Né? Ou seja, 60% a gol, 40% para fora. Então, veja que nós fizemos de uma forma um pouquinho diferente aqui. E conforme o índice que você for querer aplicar aí, você vai mudar esse dado aqui, obviamente, né? Então, digamos que eu bote 2 aqui. Então, o que vai acontecer agora? Agora eu vou precisar do dobro de chutes a gol. Por exemplo, se eu tiver um time que tem 6 chutes, média de 6 chutes a gol por jogo, e dividir por 3 para fora, aí ele vai buscar esse dado aqui. Ó. Aqui já bateria a métrica. Preciso do dobro, né? No caso, quando eu boto 2 aqui. E assim você vai ajustando, né? Conforme a sua preferência aí no nível de eficiência. Você pode aplicar isso para ataques perigosos, enfim. Show de bola? Então é isso. Bom, a próxima métrica se refere à correlação de odds. Beleza, pessoal? Por último, o nosso quinto e último e muito importante critério que nós vamos usar aqui. Os operadores é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tem bastante valor você fazer comparações entre o comportamento e as odds. O que você vai estar fazendo aqui? Para quem já trabalha lá com dados Panther de custo e valor do gol, já tem essa noção. Você está comparando um dado de comportamento com a precificação. Só que aqui no live, né, pessoal? Posso fazer pré-live também, mas vou fazer aqui ó, no live. Então, o que nós podemos fazer aqui, pessoal? O momento do home, vou colocar aqui vezes a odd do home mesmo é maior ou igual a um determinado valor. Este dado aqui você vai precisar de uma referência que você vai ter quando você aplicar essa métrica no estudo. Porque aqui o melhor dado que nós vamos ter é quando a zebra está melhor. É como se fosse um coeficiente de assimetria aqui, pessoal. Nós estamos comparando o comportamento do time em relação à precificação. Então aqui se o time é zebra e ele está com uma odd, digamos, alta de 4, por exemplo, mas ele que está pressionando, não é isso que o mercado esperava, né? O mercado esperava que o outro time tivesse melhor. Afinal, o outro time que é o favorito. Mas aconteceu uma assimetria e quem está melhor é a zebra. O que vai acontecer? Eu vou ter um momentum alto da zebra e eu vou multiplicar por uma odd alta, que é 4. Então veja que eu vou ter um número muito elevado aqui. Essa referência você vai pegar no estudo, mas o melhor dado é a zebra pressionando. Uma assimetria. Se você tiver o mesmo momento, só que agora no favorito, você vai multiplicar por 1,4, digamos. Favorito na odd 1.4, 1.5. E aí você não vai conseguir ter um dado muito elevado aqui. Por quê? Porque a odd do seu time está baixa. Este momentum aqui, essa pressão que ele está exercendo, já era esperada. Está tudo dentro do previsto aí, que o mercado estabeleceu através dessa odd aqui. Veja que você não tem grandes vantagens, você está seguindo uma tendência, né? O time que é melhor está pressionando, está no momento bom, a odd dele é baixa, beleza, não tem nada de errado em você fazer essa bet. Porém, você vai encontrar maior valor no live quando você encontrar esse tipo de assimetria. A zebra que está melhor, ó, tá valendo a pena, essa odd vai corrigir provavelmente, você pode pegar essa oscilação, ou pode criar uma estratégia para pegar gol, aí fica a seu critério. Eu só estou tentando mostrar para vocês aqui alguns critérios aqui em que a gente pode usar os operadores de uma forma mais efetiva, né, a nos trazer uma vantagem aí dentro das estratégias do WinPlay Guru. Sei que esse é um vídeo que talvez até fique um pouco chato, né, porque é muito número, muito sinal aqui de operadores, para alguns pode ser um pouco chato. Eu particularmente gosto, né, de matemática e estatística, então para mim é tranquilo, mas espero ter conseguido passar com clareza aí toda essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês. É isso então, aguardem o próximo, terceiro vídeo da nossa série. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.